Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433, a Lei 9.433, lá de 97, né? É uma lei que traz uma sistemática para a política de água. Infelizmente, no Brasil, por essa crença de que há muita água, e principalmente aqui na nossa região, né, acreditamos todos que há muita água, os lençóis são muito grandes, então não há uma preocupação assim exatamente como há nos outros países com a preservação da água. Então, quando falta assim 15 dias, 10 dias, por aí, sem chover, já complica um pouco. E agora nós estamos numa fase aí bem periclitante, em função do que o nosso rio está bem baixinho. E quando o rio está baixinho, aparece de tudo, né? É só passar lá na beira do rio para ver fogão, geladeira, colchão, tem de tudo lá. Que os senhores imaginarem, tem lá no rio, né? Então, na verdade, tornou-se aí um grande depósito, e esse depósito de lixo, né? Se bem que o lixo é um dos bens mais valorizados hoje em dia. Se fizermos uma pesquisa, veremos que até em função da Lei 12.305 de 2010, que a política do lixo, a política a reversão do lixo, né? Tem aí um poder econômico muito grande. Tanto que os países vendem lixo para os outros, né? Os países vendem lixo para os outros países. Não sei, compram para que compram lixo? Na verdade, tivemos aí outro dia um navio apreendido aí no Porto de Santos, que o produto era exatamente lixo, né? Então, vejo que existe aí um valor econômico muito grande, e isso poderia ser aproveitado aqui no Rio. No Rio, haja vista que a quantidade de lixo que tem dentro desse rio aí não é brincadeira. Então, o que falta para o povo é exatamente aquilo que prevê a Lei 9.795 de 99. Não sei se os senhores já tiveram acesso a essa lei. A Lei 9795 de 99 é a lei que trata exatamente da educação ambiental, né? Então, a educação ambiental é um fator que deve ser preservado, aí deve ser incentivado para que possamos garantir pelo menos água, né? Porque ficar sem água realmente é complicado. A pessoa não tem uma água para tomar um banho é muito difícil, muito complicado. Então, nessa perspectiva que eu falo, o quanto nós devemos ter cuidado aí com os recursos. A legislação ambiental é uma legislação nova, surgiu aí com a Lei 6.938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente. Aí hoje temos a Lei 1.117 aqui do Estado do Acre, a Lei 1.330 do município de Rio Branco, né? São leis que tratam diretamente das políticas aí, nacionais, estaduais e municipais referentes ao meio ambiente, mas a lei que deve ser tratada, que é a lei da política, ou da educação ambiental, que é a Lei 9795 de 99, deixa muito a desejar. Muito bem. Na verdade, estamos aí conversando sobre os concursos públicos, né? Veremos hoje alguns casos sobre os concursos públicos. Temos aí decisões jusrealistas a respeito, inclusive, daquelas pessoas que entraram no serviço público, que tiveram acesso à administração pública para ocupar um cargo público, ou uma função pública, ou um mandato público. Mandato público não é o caso, até tem uma legislação diferente, que é a Lei 9.506, que trata disso, ou emprego público. Emprego público só vamos encontrar na administração pública indireta, na verdade, nas entidades públicas de direito privado, que são regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016. Então, o empregado público, na forma da Lei 9.962 de 2000, né, subsidiada pela CLT, nós iremos encontrar na administração pública indireta, através, logicamente, das administrações que fazem, na verdade, o propiciam, né, para que a administração pública ou as administrações públicas, dentro de cada esfera que compõe a organização político-administrativa do artigo 18, possam exercer atividades econômicas organizadas, como é o caso do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Né? Falando nisso, quase que todas as empresas no Brasil, empresa
é sinônimo de lucro, né? Todas as sociedades, melhor dizendo, sociedades, né? Nós temos aí sociedades empresárias, que são aquelas que buscam lucro. Temos a sociedade simples, lá no parágrafo único do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, são sociedades que não visam lucro, são criadas, mas não visam lucro, não tem como objetivo principal o lucro, né? E temos aquelas que são formadas por uma pessoa só também, as chamadas unipessoais, né? Unipessoais, lá da Lei 13.874 de 19, lá no artigo 2º, nós temos aí quando se refere às sociedades limitadas, lá do artigo 1057 da Lei 10.406 de 2002, fala nas unipessoais, mas as unipessoais que nos interessam são aquelas que estão lá no artigo 15 da Lei 8906 de 94. Que lei é essa 8906 de 94? Logicamente, a lei, o Estatuto da Advocacia, né? Para ser advogado, tem que fazer aquele registro nos termos do artigo 8º da Lei 8906 de 94, até para estagiar, né? O estagiário tem que estar registrado lá na OAB, além de estar incluído na Lei 11.788, a lei do estagiário, na Lei 11.788, também a necessidade desse registro na OAB, como prevê o artigo 9º da Lei 8.906 de 94. Mas falando em sociedades simples, quase que elas desapareceram. Não sei se os senhores acompanharam essa lei nova, a Lei 14.195, né? 14.195 de 2021, em que quase que sumiram as sociedades simples e quase que houve uma transformação nas empresas, e todas elas passariam a ser, na verdade, empresários ou sociedades empresárias, e também as sociedades compostas aí, como são compostas as sociedades de advogados, né? As unipessoais, né? Tem uma olhada lá na Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, né? E tem lá as sociedades unipessoais, as sociedades limitadas, né? Unipessoais, como prevê o artigo 1057 da Lei 10.406 de 2000. Ainda bem que o presidente da República, naquela mensagem número 425, né, ele revogou, na verdade, ele vetou o artigo 39 da Lei 14.195 de 2021, que trazia essa previsão de que todas as sociedades, a partir da data da publicação da lei, passariam a ser ou empresárias ou unipessoais. Então, sumiria aí a figura da sociedade simples, né? Aquela sociedade que não visa lucro. Aliás, essa lei 14.195 de 2021, a lei totalmente esdrúxula, totalmente complicada, né? Contraria totalmente o que prevê o artigo 7º da Lei Complementar número 95 de 98. O que diz o artigo 7º da Lei Complementar 95 de 98? Que uma lei, ela só pode ter um tema, né? Só um tema. Quando tiver mais temas, aí não será lei, será um código. Por isso, o Código Civil, o Código Penal, o Código Processual Penal, o Código Processual Civil, né? Que são competências privativas aí da União, como prevê o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, prevê que a competência para legislar sobre direito penal, sobre direito processual penal, direito processual civil, é privativo da União. Somente a União, os estados e os municípios não podem legislar sobre direito penal ou sobre direito processual, né? Então, veja que o direito formal é competência privativa da União. E essa lei traz, lá no artigo 44, vários artigos que alteram aí, por exemplo, a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Isso não pode, né? Toda lei que fala sobre processo, ela tem que ter um tema só, a não ser que seja o próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, né? Outra terrível erro que tem nessa lei, exatamente também o que prevê o artigo 44, porque essa questão do artigo 44 de colocar lá artigos novos que falam sobre, ou modificar artigos que falam sobre o processo, que é uma competência privativa da União, como prevê o artigo 22,
inciso 1º da Constituição Federal, né, tem aí um erro quando